Bom, pessoal, esse vídeo nós vamos para a disciplina de Auditoria 2, mas nós vamos revisarmos, antes de começar a disciplina, revisarmos o que a gente vê em Auditoria 1, e onde a gente vai passar o processo de auditoria, né? Desde a contratação do auditor até a conclusão do trabalho e a entrega do relatório de auditoria. A ideia de a gente fazer uma revisão sucinta, rápida, sobre o processo de auditoria é para que, ao discutirmos nas etapas seguintes da disciplina, auditoria nos diversos ciclos, né, a gente saiba exatamente em que estágio, em que etapa do trabalho a gente está inserido, tá bom? Então, vou compartilhar aqui, tá? Bom, então, assim, a gente vai discutir aqui a revisão do processo de auditoria. A gente está na disciplina da Auditoria 2, mas isso aqui é essencialmente um fechamento de tudo que a gente vê na disciplina da Auditoria 1, só para ser a base de como vai se desenvolver a disciplina da Auditoria 2. Então, antes da gente discutir o processo de auditoria propriamente dita, é sempre importante nós revisarmos o que é o papel da auditoria, qual é o contexto que a auditoria é realizada, qual é o propósito da auditoria. Então, considerando a definição que vem no nosso texto, né, a auditoria de demonstrações financeiras é um processo sistemático de obtenção e avaliação objetiva de evidências sobre afirmações a respeito de ações e eventos econômicos para aferir a correspondência entre as afirmações e critérios estabelecidos e a comunicação dos resultados aos usuários. Bom, estou lendo aí, obviamente, esse texto, ele parece com muitas palavras importantes para a gente compreender especificamente o papel da auditoria. É bom a gente ir detalhando cada uma dessas palavras, né? Então, a primeira coisa que a gente pode discutir é processo sistemático. Então, a auditoria é um processo sistemático. Então, por exemplo, de onde é que vem a questão do processo sistemático? Por que processo sistemático? Porque a auditoria tem método, a auditoria tem estrutura. Eu não posso fazer auditoria da forma que eu acho que eu devo fazer. A auditoria tem que ser sistematizada, tem que ser estruturada, tem que ser planejada, tem que ser pensada, e ela é disciplinada, inclusive nas normas profissionais. Então, quando a gente diz que a auditoria é um processo sistemático, é porque lógico que nós temos diferentes níveis de conhecimento, de experiência, de especialização de auditores, mas, de certa forma, todos eles têm que seguir a mesma lógica do que é um processo de auditoria. O que vai depender, obviamente, é a capacidade que cada um tem de, ao desenvolver aquele mesmo método, aquela mesma sistemática, ele pode produzir resultados distintos com maior ou menor qualidade, dependendo da sua expertise. Tá bom? Então, o processo sistemático é isso aqui. Processo sistemático para quê? Para obter e avaliar objetivamente evidências. Olha, tá, então é o seguinte, então, outras palavras. Então, eu adoto um processo sistemático para obter evidências. Tá? Então, eu tenho que ir atrás da prova de auditoria, da evidência de auditoria. Então, a auditoria consiste em adotar um método, um processo, para obter evidências. Obter evidências para quê? Obter e avaliar objetivamente essas evidências. Né? Então, eu vou encontrar evidência da auditoria e eu vou avaliar essa evidência. Mas é evidência sobre afirmações. Né? Então, olha só, processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências sobre afirmações.
E aqui é o X da questão do processo de auditoria. Talvez seja a palavra mais importante dentro de um conceito de auditoria, seja exatamente essa palavra afirmações. A gente poderia fazer um gancho e dizer o seguinte: a auditoria, em última instância, consiste em buscar provas, elementos que me permitam concluir se aquilo que está sendo afirmado é verdadeiro ou não. Percebe que eu estou dizendo palavras totalmente distintas, mas eu estou dizendo o seguinte: a auditoria não é nada mais do que isso. A auditoria é adotar um método de obter evidências, provas, para confirmar se aquilo que está sendo dito, afirmado por alguém, no caso específico, quando a gente está falando de auditoria de demonstrações financeiras, esse alguém é a entidade, é a empresa, né? Se ele está fazendo afirmações, se essas afirmações são verdadeiras ou não. Afirmações sobre o quê? Afirmações a respeito de ações e eventos econômicos. Ora, por que afirmações a respeito de ações e eventos econômicos? É porque é a própria linguagem das organizações, das entidades. A organização existe para realizar eventos e transações econômicas, e a contabilidade, em última instância, é o instrumento de comunicação. A contabilidade é essencialmente comunicação, em que a entidade comunica aos usuários externos, que estão fora da entidade, que estão fora da empresa, né, sobre o que aconteceu. Ora, se isso é verdadeiro, se isso é verdade, então o que é auditoria? A auditoria vem para confirmar se aquilo que a entidade, a administração da entidade, está comunicando por meio da contabilidade é verdadeiro ou não. Olha como está fechando o processo de auditoria. E por que precisa da auditoria? Precisa da auditoria porque quem está preparando a comunicação sobre o que ocorre dentro da entidade, por óbvio, é a administração. E eu preciso da auditoria porque o pressuposto dos agentes econômicos que estão recebendo essas informações, eles partem do pressuposto de que quem está preparando aquelas informações tem interesses. E que, portanto, tendo interesse, ele pode ter interesse em melhorar a performance, dizer que a situação é melhor do que aquela que seria real. Então, eu preciso de um terceiro, e esse terceiro é o auditor, que venha aferir se aquilo que está sendo afirmado pela entidade, pela administração da entidade, por meio das demonstrações financeiras, que é a expressão mais completa do que é a produção da informação contábil, se aquilo é verdadeiro ou não. Então, perceba, é um processo sistemático de obter provas e avaliar objetivamente essas provas, provas sobre afirmações feitas pela entidade a respeito de eventos e ações e transações econômicas. Percebe como o conceito vai ficando mais simples? Bom, mas por que eu obtenho e avalio provas a respeito disso? Para aferir a correspondência entre as afirmações que foram feitas e os critérios estabelecidos. E aqui a gente vai trazer um outro elemento, são os critérios estabelecidos. O que seriam esses critérios estabelecidos? Critérios estabelecidos seriam os padrões contábeis, as normas contábeis. Porque, olha só, como é que eu, auditor, posso dizer se o que está dito pela administração é verdadeiro ou não? É verdade ou não? A partir de alguma referência de como é que deveria ser. E o mundo do deveria ser é o mundo dos critérios estabelecidos. É o mundo das normas contábeis. Então, eu tenho normas de auditoria que vai disciplinar aquele processo sistemático de obter e avaliar objetivamente as evidências sobre afirmações de eventos econômicos, sobre afirmações de ações e eventos econômicos que são produzidos de acordo com as normas contábeis. Perceba que eu estou juntando agora dois padrões contábeis, o padrão contábil da auditoria, que vai disciplinar como o auditor deve fazer, com o padrão contábil, que vai disciplinar como a administração deve preparar a contabilidade. E o papel do auditor é dizer se, utilizando todo
as normas profissionais da auditoria, seguindo aquele roteiro estabelecido, o papel do auditor é aferir, é verificar, é examinar, é confirmar se o que é feito pela administração corresponde à realidade objetiva e se está de acordo com esse critério estabelecido nas normas contábeis. Faço tudo isso e comunico os resultados. E aí eu pego um terceiro elemento. Comunicação dos resultados do auditor é a síntese do trabalho do auditor, das conclusões do trabalho do auditor, dos resultados de tudo que ele fez, de todo aquele processo sistemático de obter e avaliar evidências de auditoria sobre afirmações feitas pela entidade a respeito de ações e transações econômicas, cotejo com as normas contábeis e comunico aos usuários por meio do relatório de auditoria. Pronto. Perceba que em 4 linhas aqui, nesse slide, em 4 linhas, a gente descreveu todo o processo de auditoria. Todo o processo de auditoria está concentrado nesse conceito. Para mim é um conceito fantástico, absolutamente claro. Se a gente não for apressado, a gente não pode ser apressado de ler um conceito. A gente tem que pegar cada palavra, entender o sentido da palavra e a gente vai concluir todo o processo de auditoria nesse conceito. Uma outra forma de ver um conceito de auditoria e demonstrações financeiras está na NBCTA 200 ou na ISA 200, que é a norma internacional. Tá? A NBCTA, na realidade, é apenas uma tradução. Então, lá ele não trata do processo de auditoria, mas ele trata do objetivo. É uma forma diferente de falar a mesma coisa. Como ele trata do objetivo, ele diz: o objetivo de auditoria e demonstrações financeiras, ou seja, por que você faz auditoria? Você faz auditoria para possibilitar, para ter a possibilidade, você, auditor, ter a possibilidade de expressar uma opinião se as demonstrações financeiras são preparadas em todos os aspectos materiais de acordo com um framework específico de divulgação financeira. O que é um framework específico de divulgação financeira? São as normas contábeis aplicáveis. São os CPCs, são os IFRS, são as IPSAs, no caso do setor público, é o COSIF, no caso do Sistema Financeiro Nacional, do mercado financeiro no Brasil. Então, assim, por exemplo, basicamente ele diz o seguinte: olha, por que você faz auditoria? Ele está dizendo aqui, né? Por que você faz auditoria? Você faz para poder opinar se as demonstrações financeiras estão preparadas em todos os seus aspectos materiais de acordo com os padrões contábeis, o framework. Pronto, ele está dizendo a mesma coisa, só que enquanto o primeiro conceito, ele vai desde o trabalho da auditoria, de buscar e avaliar as evidências a respeito das afirmações. Eu acho o primeiro mais completo, enquanto o processo, o segundo trata especificamente dos objetivos. Mas eles dizem claramente a mesma coisa. Bom, então o processo de auditoria consiste em obter evidências sobre as afirmações, e aí a gente vai, lá em áudio 1, a gente discutiu muito sobre como, que afirmações seriam essas, daqui a pouco a gente vai dar uma revisada também sobre esse aspecto. Então, como obter afirmações, evidências sobre afirmações, ou seja, eu tenho que buscar provas, eu tenho que avaliar essas evidências em relação a um framework, em relação a um padrão contábil, em relação às normas contábeis, e eu tenho que comunicar as conclusões. Pronto, esse é o processo de auditoria. Esse é o processo de auditoria. Faço tudo isso utilizando 2 palavras fundamentais, duas premissas fundamentais. Esse meu trabalho tem que ser feito baseado no ceticismo. O que é o ceticismo? É a dúvida, é a mente questionadora do auditor. O auditor tem que sempre pensar: será que essa informação não tem algum tipo de distorção? Eu tenho sempre que pensar sobre essa perspectiva. Então, sobre o ceticismo e não viesado. Eu também não posso realizar um trabalho no sentido de estar predeterminado a aceitar, a dizer que está certo, e nem posso fazer um trabalho predeterminado a dizer que está errado. Né? Então, você é não viesado, não enviesado, cético, mas não enviesado. Assim, por exemplo, eu tenho que buscar as afirmações feitas pela administração, têm que estar comprovadas. Eu tenho que ter uma evidência que me prove que aquilo ali está adequado. Tá bom? Então, a gente pode dividir esse processo de auditoria em 4 fases. A primeira fase, né, a gente vai recompor aqui desde o início,
A primeira fase é a que a gente chama assim, a fase de aceitação do cliente. Em que consiste essa fase de aceitação do cliente? Consiste em determinar tanto a aceitação do cliente quanto pelo cliente. Ou seja, é um contrato. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu, auditor, demandado para realizar um trabalho, não sou obrigado a aceitar um trabalho porque o cliente quer que eu faça trabalho para ele. Por outro lado, o cliente, por exemplo, se eu definir as condições, o cliente não é obrigado a fazer um trabalho comigo. Tem uma relação comercial aqui. Mas é uma relação comercial, ao contrário de boa parte das relações comerciais, em que, por exemplo, a gente discute basicamente assim, você vai numa farmácia, você compra um remédio, acabou, vai numa sapataria, comprou um sapato, a relação comercial ali acabou. Assim, por exemplo, estabelecida é simples. No caso da auditoria, não é exatamente a mesma coisa. No caso da auditoria, você, auditor, não pode realizar qualquer tipo de trabalho. E aí vem uma norma profissional para proteger a profissão, não é? Porque o auditor tem que ser independente, é uma das premissas. Né? Então, a norma profissional, a NBCTA 210, a ISA 210, elas disciplinam como é que deve ser feito o processo de contratação. Tá bom? Então, a gente vai discutir aqui de forma sucinta como é que se daria esse processo de contratação. Primeira coisa, o cliente demandou o auditor para realizar um trabalho de auditoria. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, não pode contratar de forma apressada. Primeira coisa, você tem que avaliar o histórico do cliente. Que cliente é esse? Por que ele quer fazer esse trabalho? Qual a história dele? É um cliente que já enfrentou algum tipo de problema? Ou está enfrentando algum tipo de problema? Isso não significa que se ele enfrentou algum tipo de problema, ou se ele está enfrentando algum tipo de problema, que você não pode fazer o trabalho. Mas significa que você tem que avaliar adequadamente o risco que você, auditor, está correndo ao fazer um trabalho para um cliente que eventualmente tem algum tipo de problema. Ou tem um histórico de problemas. Tá bom? Então, a primeira coisa é avaliar o histórico do cliente. Saiba quem é que eventualmente com quem você eventualmente vai trabalhar. Porque isso vai ter uma consequência lá na frente do risco que você está correndo e da dimensão do trabalho que você tem que realizar, que vai mudar de cliente para cliente. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Avalie o histórico do cliente. Avalie as razões da auditoria. Por que ele quer o trabalho? Para quê? Com que propósito? Ele quer auditoria porque ele é obrigado a uma companhia aberta, tem que divulgar demonstrações auditadas, ou ele quer auditoria porque ele está precisando obter um financiamento em um determinado órgão ou em determinada instituição financeira, e esse órgão ou instituição demandou que as demonstrações financeiras apresentadas teriam que ser auditadas. Faz diferença? Claro que faz. Se você souber efetivamente qual é o propósito da auditoria para o cliente, eventualmente você já fica mais ligado, onde eventualmente pode ter potencialmente pode ter maior problema nas demonstrações financeiras. Se for um cliente que está precisando, assim, por exemplo, divulgar demonstrações em uma companhia aberta, então você tem que estar mais preocupado em como é que funciona o mercado de capitais, as exigências de um trabalho de auditoria para o mercado de capitais, as regras da CVM a respeito. Então, se for para a instituição financeira, é empréstimo para quê? É empréstimo que seja fundamental para a sobrevivência da empresa. Pode ser que ele queira demonstrar, já sabe que a instituição financeira quer avaliar a saúde financeira da entidade. E aí ele pode, eventualmente, tentar manipular as informações. Então, eu tenho que saber quais são as razões de auditoria. Outra vez, não é um impeditivo para realizar o trabalho, mas é para você saber onde você está pisando e os eventuais riscos que você está correndo. Tá bom? Identificar se é capaz de cumprir o trabalho. Então, assim, por exemplo, não só você tem que avaliar do lado de lá, mas agora você vai ter que avaliar a sua capacidade. Você é capaz de cumprir o trabalho? Você tem uma estrutura adequada para cumprir com aquela atividade? Então, por exemplo, é um tipo de atividade econômica daquela entidade que você já tem conhecimento a respeito, a sua firma de auditoria já tem conhecimento a respeito, tem uma carteira naquele segmento econômico. Tudo isso é importante. Por exemplo, é uma empresa de telecomunicações, você não conhece nada, você nunca fez um trabalho na área de telecomunicações. Será que dá para fazer? Será que eu tenho expertise suficiente para isso? Na minha equipe, eu estou falando.
falando assim, ah, é contabilidade. Não, mas eu tenho que entender a atividade econômica para poder fazer uma auditoria de qualidade. Tá bom? Identifica se é capaz de cumprir o encargo. Se você for capaz, determina a necessidade de profissionais. Que tipo de profissionais você eventualmente você precisaria reforçar? Que empresa é essa? Ah, é uma empresa que tem muito litígio. Logo, eu tenho que ter na minha equipe de auditoria um suporte importante do pessoal da área jurídica. Preciso contratar mais gente ou não? Tá, então você tem que determinar isso aqui. Área jurídica, mas poderia ser. É um pessoal que vai ter uma carga muito forte na área de imobilizado, e talvez eu precise de um suporte da área de engenharia para entender como é que funciona a depreciação desses elementos. Ou seja, determina a necessidade de profissionais adicionais. Discuta com o auditor anterior. É muito importante. Por que o auditor anterior saiu? Só um pouquinho. Por que o auditor anterior saiu? É, saber. Deixa eu voltar aqui. Saber o que aconteceu, por que o auditor anterior saiu da entidade. Será que é um problema de que ele não estava aceitando determinadas práticas da entidade? Ora, se for isso, você tem que tomar muito cuidado onde é que você está pisando. Então, você tem que saber quais razões, que tipo de problemas geralmente aparecem nas demonstrações financeiras. O auditor anterior não só pode atendê-lo, como ele tem a obrigação profissional de atendê-lo. Você tem a obrigação, porque isso aqui também não é conselho. Ah, faça isso, isso é boa prática. Não, não é boa prática. Isso aqui é obrigado a você fazer. Antes de firmar um contrato com o cliente, você tem que avaliar o histórico, você tem que avaliar as zonas de auditoria, você tem que demonstrar em papéis de trabalho da contratação que é capaz de cumprir o trabalho, você tem que especificar a necessidade de profissionais, de novos profissionais, você tem que discutir com o auditor anterior, você tem que mandar formalmente um contato para ele vai marcar a reunião, você vai se apresentar, ele não pode passar os papéis de trabalho dele, mas ele discute com você. Ele é obrigado a fazer isso. Tá bom? Profissionalmente, pela norma profissional, vai obrigá-lo. Tá bom? Preparar a proposta para o cliente. Agora eu já sei que cliente é esse, já sei o que ele pretende, já sei que eu sou capaz de cumprir o encargo, já sei até que tipo de profissional eu tenho que reforçar, discutir com o auditor anterior, já sei onde eventualmente tinha conflitos, já entendi os principais problemas que geralmente acontecem com esse cliente, agora eu tenho condições de preparar uma proposta para o cliente. E aí a área comercial mesmo, tá? Eu tenho perceba que só agora eu tenho, porque só agora eu tenho uma dimensão melhor sobre o risco do cliente. Agora eu preparo, agora eu sei qual mais ou menos a demanda de trabalho, quantas horas, que tipo de profissionais eu vou ter que trabalhar, preparo uma proposta para o cliente. O cliente ele pode aceitar ou não, mas faz de conta que ele aceitou, porque senão a gente parava o trabalho aqui. Então, o cliente aceitou, seleciono a equipe de auditoria que vai trabalhar com aquele cliente. Eu sou sócio da firma de auditoria, vou ficar encarregado, mas eu tenho uma equipe que vai trabalhar. Quem é que vai ser o líder da equipe? Quem vai ser o gerente? Né? Quem vão ser os auditores? Esse perfil apropriado. Seleciona a equipe de auditoria e formaliza o contrato com o cliente. Essa fase 1, que é a fase de aceitação do cliente, ela vai terminar sempre com essa formalização do contrato com o cliente. Eu não posso ir para a fase 2 sem que a fase 1 eu termine com o contrato. O contrato é que me permite fazer um trabalho de auditoria. Eu sou proibido. Eu não posso começar um trabalho de auditoria sem ter um contrato formal com o cliente. Esse contrato formal é uma segurança para o auditor, como também é uma segurança para o cliente. Tá?
E para o auditor, em que sentido? Porque é uma relação auditor-cliente que pode ter muitos conflitos. Então, por exemplo, se você não tiver um contrato firmado, pode acontecer de, eventualmente, a gente ter aquela situação em que o, o auditor encontrou um problema e o cliente, de certa forma, tem um instrumento de pressão, que é a remuneração, né? Se você não tivesse o contrato firmado. Ah, mas com isso eu não pago. Lógico que teria um outro problema, mas assim, essa situação não pode, tá? Só para simplificar, para a gente não perder tempo com isso, eu só posso fazer atividade de auditoria propriamente dita se eu tiver o contrato firmado com o cliente. Bom, terminei a fase 1, eu vou para a fase 2. A fase 2 agora é o processo de planejamento, que eu entendo como a fase mais rica da auditoria, né? Quer dizer, aqui, fundamentalmente, do planejamento, eu tenho que planejar aquilo que eu vou fazer na fase 3, que é a fase do trabalho de campo, né? Lembra que a auditoria é o processo sistemático de obter e avaliar as evidências? Onde é que eu vou obter as evidências? Na fase 3, que virá, que é a fase do trabalho de campo. Mas na fase 2, eu não posso também sair para a fase 3, buscar, eu quero evidência, eu quero prova de auditoria. Isso não existe. Eu tenho que estruturar, montar uma estratégia, né? Quer dizer, eu digo sempre que trabalho de auditoria é fundamentalmente estratégia. Eu tenho que montar uma estratégia sobre que tipo de informação eu preciso, que tipo de prova eu preciso, que tipo de evidência eu preciso para poder concluir se as demonstrações financeiras são apropriadas. E essa estratégia é montada na fase 2, que é longe a fase mais rica do trabalho de auditoria, né? Então, na fase 2 é todo o processo de planejamento, né? Onde eu vou determinar aquilo que eu preciso de evidência de auditoria. Então, a primeira coisa que a gente tem na fase 2 a primeira coisa que a gente faz, compreenda a entidade e seu ambiente. Ora, se a contabilidade é um processo de comunicação sobre o que ocorre dentro da entidade, e se o meu papel é avaliar se as informações contábeis são apropriadas, como é que eu posso avaliar as informações contábeis se eu não compreender como é que funciona a entidade e como é que funciona o seu ambiente econômico, seus concorrentes? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: compreender a entidade e seu ambiente, compreender como é que opera aquele segmento econômico, de onde é que vêm as receitas, que tipo de custos, qual a estrutura, quais são os principais concorrentes, que tipo de mercado. Se eu não entender isso, pessoal, eu não consigo avaliar as informações contábeis. Tão simples quanto isso. Então, a primeira etapa é essa, compreender a entidade. E perceba, como é que eu vou compreender a entidade? Eu tenho que ler materiais especializados sobre aquele tipo de segmento econômico, matérias de provedores de informação a respeito daquele tipo de atividade. Então, assim, eu tenho que compreender, discutir com a própria administração da entidade, saber como é que funciona, que tipo de mercado ele opera, estudar os concorrentes, como é que ele faz, ler as demonstrações financeiras pregressas da própria entidade e dos seus concorrentes. Então, se eu não souber fazer, se eu não fizer isso, eu não tenho condições de avaliar os números contábeis. Então, a primeira parte é essa: compreender a entidade e seu ambiente. Depois de compreender a entidade e seu ambiente de uma forma mais macro, agora eu mergulho dentro da própria entidade. Compreenda o controle interno. Compreender o controle interno significa compreender a gestão da entidade. Como é que ela funciona, como é que ela está estruturada, como é que se dá as cadeias de comando, qual é a estrutura de governança, quem se reporta a quem reporta o quê, e que tipo de reporte acontece. Para isso é importantíssimo a gente revisar o COSO, a estrutura conceitual mais importante de controle interno que a gente tem. Pega lá os 5 elementos do, controle, do COSO. Ambiente de controle, avaliação e gerenciamento de riscos, atividades de controle,
informação e comunicação e monitoramento. É muito importante, é quase inadmissível você fazer auditoria sem você ter um mergulho mais profundo em relação ao controle interno. E é muito importante para a avaliação do controle interno que você compreenda a estrutura conceitual do COSO. É o que vai te dar conforto para você atuar com mais propriedade. Então, compreenda o controle interno. Terceiro, identificar as afirmações e as demonstrações. Perceba que, no primeiro, eu estou compreendendo a atividade econômica, o ambiente econômico. O segundo, compreendo a estrutura organizacional da entidade, como é que ela funciona, do ponto de vista administrativo, organizacional, estrutura de governança. As duas combinadas, eu já tenho a visão completa da atividade econômica desenvolvida pela entidade que eu estou auditando. Já conheço, agora eu vou para a terceira etapa. Só aqui eu estou entrando nos números contábeis. Eu vou identificar as afirmações das demonstrações. E o que significa identificar as afirmações das demonstrações? O que está implícito, por exemplo, quando uma entidade diz eu tenho, assim, coloca na sua demonstração financeira estoques, e na frente de estoques coloca um número. Né? Primeira coisa que ela está fazendo, ali sempre tem 5 tipos de afirmação em qualquer formação financeira, né? Informação contábil. E isso ajuda a gente, inclusive, a pensar a contabilidade. Então, por exemplo, se eu colocar assim, por exemplo, estoque, 1.250.782. O que a empresa, o que o gestor está dizendo daquilo ali? Não é só uma palavra, tem uma palavra e tem um número na frente. Só que essa palavra e esse número tem poder, né, que a gente costuma dizer. Então, a primeira coisa, para eu colocar estoque, esse número de 1.250.782 na frente, eu estou dizendo, primeira coisa, eu estou afirmando, eu, administração, eu estou afirmando perante os usuários das demonstrações financeiras, quem estiver lendo aqui, primeiro, que aquele estoque existe. Porque se aquele estoque, se não existir estoque que some aquele valor, ele não pode, a informação está falsa. Logo, se eu identificar que a empresa está dizendo que aquele estoque existe, eu já tenho que planejar algo que me permita ter evidência de que aquele estoque existe. Percebe como a afirmação ela vai direcionar todo o trabalho. A disciplina de Auditoria 2 ela é centrada fundamentalmente a partir dessas categorias de afirmação. Essas categorias de afirmação elas vão nos dar todo o direcionamento do processo de auditoria. Tá bom? Portanto, se eu não conseguir planejar a partir da categoria, se eu não conseguir identificar as afirmações feitas, eu não consigo disciplinar exatamente o que é que eu quero. Porque se eu não identificar o que é que a entidade fala, como é que eu posso concluir se o que ela fala é verdadeiro? Então, esse é o primeiro ponto, identificar as afirmações e as demonstrações. Então, a primeira coisa, quando a gente colocou aquele estoque, as categorias de afirmações são basicamente 5 para os itens patrimoniais. É a existência, ou seja, aquele estoque. Para aquela informação ser verdadeira, aquele estoque existe. A segunda categoria de afirmação é a integridade. Para aquela informação ser verdadeira, não só o estoque que ele está dizendo lá existe, como tudo que existe está ali registrado. Ou seja, ele não tem estoque diferente daquele de 1.250.782. Então, são 2 informações. Uma da existência, a outra da integridade. A informação tem que ser íntegra. Terceiro, como é um ativo, direito. Ou seja, aquele é um estoque legítimo, atende à condição de estoque. A empresa pode vendê-lo, é de propriedade da empresa.
Então, direito. Quarta afirmação, avaliação. O estoque está avaliado de forma apropriada. O que o estoque está avaliado de forma apropriada? Está de acordo com as normas contábeis. Qual é o que é que prevê a norma contábil para avaliação do estoque? Avaliar pelo custo histórico. Mas o que é o custo histórico? A norma permite método PEPS ou EPS, média ponderada? Permitindo, pode ser qualquer um deles, mas tem que ser pelo custo histórico. Por quê? Porque a norma diz que é custo histórico. Se a norma permitisse que eu poderia registrar o estoque pelo valor de reposição, era o custo de reposição. Mas eu não posso utilizar o valor justo do estoque como referência de avaliação se a norma contábil diz que estoque é pelo custo histórico. Percebeu? Então, a avaliação tem que estar nesse patamar. Uma outra coisa muito importante. Se eu comprei o produto por 10, mas hoje esse produto eu só consigo vendê-lo por 3, porque é um produto obsoleto, eu não posso, apesar de ser o custo histórico ser 10, eu não posso registrar por 10. Então tem que ter um impairment, isso é avaliação. Estoque, muito cuidado, produto obsoleto, produto vencido. Então, produto vencido não tem sequer a condição ele existe ali, mas ele não tem condições de venda. Então, por exemplo, todas essas condições têm que ser estabelecidas. Então, existência, integridade, direito, avaliação e a quinta categoria, divulgação, classificação. Para ser estoque, é um produto que a empresa vende, mas que eventualmente chegou uma ação judicial e mandou bloquear aquilo lá. Não atende à condição de estoque. Não atende à condição de estoque. Não pode ser classificado como estoque. Até deixa de ser ativo da empresa? Não, continua sendo ativo da empresa, mas não é estoque, porque não atende às condições de venda. A empresa não pode dispor daquele ativo para vender. Logo, não atende à condição de estoque. Então, a divulgação, clareza, classificação, na divulgação estou falando fundamentalmente também de elaboração de notas explicativas. Eu tenho que deixar claro para o usuário qual é o critério que eu utilizei para avaliação do estoque. Que tipo de estoque é esse? Qual a natureza desse estoque? E aí por diante. Tá bom? Então, identificar as afirmações. Perceba que se eu identificar as afirmações, ele é o norte para eu saber que tipo de evidência de auditoria eu preciso. Isso vai ficar muito claro quando a gente discutir os ciclos de auditoria e o trabalho final também vai ser centrado a partir das afirmações da auditoria. Identifiquei as afirmações. Próximo item. Avaliar os riscos dessas afirmações conterem distorções materiais. Então, eu tenho que utilizar um método, um critério, para avaliar os riscos dessas afirmações estarem materialmente distorcidas. Então, por exemplo, se o controle interno é ruim, é lógico que tem muito mais risco dessas afirmações estarem distorcidas. Se a estrutura de governança é frágil, é lógico que aumenta o risco das informações estarem materialmente distorcidas. Se existir um incentivo para a manipulação do número contábil, é lógico que aumenta o risco dessa informação estar materialmente distorcida. Por isso que, nessa fase de planejamento, eu identifico as afirmações e logo em seguida eu começo a avaliar qual é o risco dessas afirmações, qual a dimensão de risco dessas afirmações estarem materialmente distorcidas. E aí vem um elemento fundamental que está implícito aqui, que é o conceito do que é material. O que é material? A norma profissional
de auditoria, o tempo todo a gente vai dizer, olha, você vai opinar sobre se as informações estão materialmente distorcidas. Não se pede, não se quer e não se exige, e seria absolutamente impossível, não impossível, mas até antieconômico, que o auditor assegure de que não tem qualquer tipo de erro. Não se pede isso. Se pede, o auditor não pode permitir que tenha distorções materiais. Mas o que é material? É um dos tópicos que a gente vai ver. O conceito de materialidade, quem define é o auditor. Mas é um conceito de relevância, de utilidade da informação. A gente fala, quando a gente fala de materialidade, fala que tem um conceito. O que é material? É aquilo que, se não fosse divulgado, esclarecido, mudaria a percepção, o entendimento do usuário a respeito do que está sendo divulgado. Logo, seria uma informação distorcida. Bom, é isso. Se é isso, o auditor tem que definir um parâmetro quantitativo do que seria essa materialidade. Embora a materialidade também tenha, por lógica, muitos elementos de natureza qualitativa. Tá bom? Então, a gente vai ter um tópico lá na frente que a gente vai reforçar. Isso é matéria de Audi 1, mas a gente tem um tópico naquele último tópico de julgamentos complexos em auditoria, a gente vai ter, esse aí vai ser um dos mais importantes, a gente vai discutir lá materialidade. Tá bom? Então, nesse processo de planejamento, até para definir que quando a equipe for para o trabalho de campo, ela saiba se identificar esse problema. Isso é material ou imaterial? No planejamento, eu tenho que definir o que é material. Se eu não definir o planejamento, eu vou definir quando? Depois que encontrar o problema? Aí a decisão seria absolutamente casuística. Então, eu tenho que definir no planejamento o que seria a minha métrica, a minha política, o meu critério sobre materialidade. Infelizmente, falo com absoluta tranquilidade, não existe a obrigação da divulgação da materialidade. Eu acho que o auditor devia ser obrigado a divulgar os critérios de materialidade, mas não passou na revisão das normas em 2016, esse critério não passou. O FAC, em inglês, que é que regulamenta e inspeciona o trabalho de auditoria na Inglaterra, lá eles tornaram obrigatório, mas aqui a gente não tem isso como obrigatório. Então, o conceito de materialidade a gente vai discutir, mas é um conceito do auditor, tá bom? Mas digo que deveria ser público. Bom, então eu compreendi a entidade, o ambiente, mergulhei na empresa, compreendi o controle interno. Agora, depois, eu comecei a estudar os números contábeis, identifiquei as afirmações, avaliei os riscos daquelas afirmações estarem materialmente distorcidas, né? O materialidade, eu defini o que era material para poder concluir se era distorção, seria material ou não, e agora eu decido sobre os riscos. O que é decidir sobre os riscos? Decidir sobre o risco, considerando todo esse painel, o que é que eu vou fazer? Decidir sobre os riscos é o auditor definir que tipo de procedimento de auditoria eu vou aplicar, que tipo de evidência de auditoria eu preciso, que tipo de prova eu preciso para poder formar opinião a respeito daquela entidade. Isso é decidir sobre os riscos da auditoria. Porque tudo que eu estou avaliando aqui nessas etapas aqui anteriores aqui são os meus riscos. Auditor, eu digo sempre que o auditor, naturalmente, ele é absolutamente egoísta. Ele pensa nele. E o que significa pensar nele? O meu trabalho é, se tiver informação materialmente distorcida, eu tenho que identificar. Eu tenho que identificar, não necessariamente porque eu sou bonzinho, porque é o risco que eu estou correndo. Então, agora eu vou decidir sobre os riscos que eu estou correndo. Então, se tem maiores riscos de ter distorção material, eu tenho que aplicar mais procedimentos de auditoria. Eu tenho que reforçar minha equipe de auditoria. Eu tenho que trazer gente mais experiente. Por quê? Porque eu constatei nessa análise que há um alto risco de ter distorção material. Portanto, eu tenho que pegar tudo que for material. Se quando eu avaliei esses riscos, os riscos foram baixos, os meus procedimentos de auditoria, naturalmente, podem ser mais simples. A minha amostra pode ser menor.
A dimensão do meu trabalho pode ser um pouco mais simples. Mas se o meu risco é maior, eu tenho que trabalhar muito mais. Porque eu sei que se eu não fizer um trabalho mais rigoroso, mais amplo, mais completo, vai passar problema. E se passar problema, é um problema de quem? Do auditor? Óbvio que é do auditor. Porque ele está ali, ele vai chegar no final e ele vai ter que afirmar perante os usuários se aquelas informações, as demonstrações financeiras, estão materialmente distorcidas ou não. Então, é aqui onde ele faz toda a estratégia. Outra vez, todo esse processo a gente vai discutir nos diversos ciclos de auditoria e no trabalho final também. Nessa decisão sobre o risco de auditoria, um elemento muito importante será definir a amostragem. Então, no trabalho que a gente vai fazer, no trabalho final, a gente terá uma etapa também de definir a amostragem. Por quê? Porque a amostragem é implícita ao trabalho de auditoria. O auditor não pode, não, o risco é grande, eu vou revisar todas as transações. Não existe isso. Seria refazer a contabilidade, seria algo absolutamente antieconômico. Utiliza a amostragem, utiliza softwares de auditoria também permitem ampliar a sua abrangência, mas utiliza a amostragem como elemento para você conseguir, a partir de um extrato da população de transações e eventos econômicos, conseguir formar opinião sobre o conjunto dessas transações. Então, você define a amostragem e consolida tudo isso no que a gente estava chamando aqui de programa de auditoria. Ou seja, na fase 1, quando a gente terminou a fase 1, eu tive um produto, que foi o contrato firmado entre o auditor e o cliente. Mas até que chegar ao contrato, eu tive uma série de procedimentos que eu tive que aplicar. Na fase 2, eu tenho que elaborar um programa, que é um roteiro de procedimentos que serão aplicados na fase 3. Mas para chegar nesse roteiro, eu tive que seguir, desde compreender a entidade e o ambiente, o negócio, a atividade econômica daquela empresa, mergulhar na estrutura de controle interno e funcionamento de gestão e de governança da entidade, identificar as afirmações, avaliar se as afirmações estão materialmente, o risco dessas afirmações estarem materialmente distorcidas, definir o que era materialidade, decidir sobre os riscos que eu estava correndo, incluindo a definição da amostragem. Consolidei tudo isso no programa de auditoria. É a síntese da etapa 2. Agora eu vou para a etapa 3. A etapa 3 é a etapa dos testes e evidências. Aqui eu tenho que testar o controle e tenho que testar, por meio dos procedimentos substantivos, a fidedignidade dos números contábeis. Então, aqui compreende teste de controle. Teste de controle ele é um trabalho de campo, portanto, ele está na etapa 3, mas ele faz parte, ele é muito importante na fase de planejamento. Porque para você concluir se você está correndo um risco elevado ou não, isso depende fundamentalmente da análise do controle interno. Né? Então, ali, quando a gente viu na etapa 2, era compreender como é que funciona, mas mais do que isso, eu tenho que testar se funciona. Não basta, de boas intenções, o inferno era cheio. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu identifiquei que tipo de controle, como é que funciona, agora eu tenho que testar se ele efetivamente funciona da forma que ele está dizendo nos manuais, na política da entidade. Então, eu tenho que testar o controle, os controles que sejam relevantes. Eu tenho que aplicar procedimentos analíticos. O que é aplicar procedimentos analíticos? São aqueles procedimentos que você pega os números contábeis e você compara ao longo do tempo, você compara com os concorrentes e você já identifica ali algum sinal de que esse número contábil, esse dado não faz muito sentido, não tem muita lógica. Então, por exemplo, a gente está num processo de pandemia, você está fazendo auditoria em determinada empresa, o que seria natural para aquela empresa? É que nesse ano aconteça uma redução do faturamento. Opa, quando chegou o resultado, as demonstrações financeiras desse ano indicam um aumento das transações, então, do faturamento, das receitas. Então, quando você vê aquilo ali, isso não é prova de que está errado, mas a partir do procedimento analítico, você diz, opa, peraí, alguma coisa está esquisita. Então, o procedimento analítico serve para você aguçar a sua avaliação crítica, o seu ceticismo. Então, esses procedimentos analíticos são muito importantes em auditoria.
muito importantes em auditoria. Então, tanto a gente vai aplicar em diversos momentos, né? Então, tanto você avaliar o comportamento da empresa ao longo do tempo, quanto a empresa com os seus concorrentes, são testes muito importantes. Por exemplo, os concorrentes trabalham com a margem de contribuição, digamos, pega um número aqui bem louco. Uma margem bruta de 60%, digamos. Não, 40%. Os concorrentes trabalham 40, 39, 42, você pegou vários concorrentes. A empresa que você está auditando tem uma margem bruta de 65%. Opa! Não existe mágica na economia. O que essa empresa está fazendo para que a margem bruta, que é a diferença entre a venda e o custo dos produtos vendidos, lucro bruto associado às vendas, portanto, para transformar essa margem bruta, ou você está vendendo muito mais caro do que os seus concorrentes, ou você tem um custo muito mais baixo dos seus concorrentes. Você pode vender mais caro do que os seus concorrentes? Regra geral, não. O cliente vai comprar no concorrente, você não vai vender. Então, regra geral, você não tem a mágica de vender muito mais caro. Mas você pode produzir mais barato. Até a página 3. Por quê? Os concorrentes também aprendem. Então, no primeiro momento, pode até ser que você tenha um ganho, se desenvolveu um método, um produto, um elemento, uma matéria-prima que melhorou muito seus custos de produção, aumentou a produtividade, etc, etc. Os seus concorrentes vão aprender rapidinho. É claro que sim. Então, assim, não faz muito sentido você ter uma margem de contribuição, uma margem bruta, desculpe, muito descolada dos seus concorrentes. Pode acontecer? Digamos que possa. Mas você, auditor, tem a responsabilidade e a obrigação de examinar e de avaliar esse caso com muito mais criticidade, com muito mais rigor, com muito mais desconfiança, com muito mais ceticismo. É para isso que existe o procedimento analítico. Testes substantivos de transações. Testes substantivos é o teste onde, agora, nessa fase 3, é onde você está testando os números contábeis propriamente dito. E a gente tem dois tipos de testes, vou colocar logo aqui os dois juntos aqui, são os testes de transações e os testes de saldos. O que é um teste de saldo? Então, você pega o estoque no final do período, aí você vai testar se aquele estoque efetivamente lá, ele existe. Tá? Então, isso é um teste de saldo. O que é um teste de transação? Você vai testar as transações de compras e de vendas desse estoque, o que saiu, o que entra e o que sai. Então, assim, o teste de transação e o teste de composição de saldo são testes complementares entre si. Quando você está testando uma conta de resultados, geralmente você testa só transações. Quando você está testando uma conta patrimonial, geralmente o teste de saldo é absolutamente fundamental e você vai utilizar teste de transação para ter conforto de que o processo de registro faça sentido e não tenha nenhum tipo de distorção. Para testar controle, inclusive, você utiliza muito o teste de transações. Tá bom? Então, são os testes substantivos. E uma questão fundamental que a gente tem que ter a preocupação é que seria assim, ter a preocupação em prever procedimentos e testes que requerem estratégia distinta para a identificação dos chamados passivos não reconhecidos, ou passivos omissos. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um elemento, eu estou no ativo aqui, eu tenho um ativo, aí eu digo o seguinte, eu tenho uma máquina. É fácil, porque eu vou ali e vou ver se a máquina existe. Por outro lado, eu posso andar aqui, eu tenho uma máquina ali, cadê a máquina? Está na contabilidade? Fica fácil fazer aqueles testes das afirmações de existência e de integridade. Agora, passivos.
Por exemplo, um passivo omisso, uma provisão. A empresa não registrou essa provisão. Eu tenho que ter uma estratégia diferente de identificar, porque aparentemente não tem um rastro tão claro como a máquina, que é visível, que é algo material. Então, assim, eu tenho que ter uma estratégia que a gente vai discutir quando a gente chegar lá no ciclo de obrigações sobre passivos não reconhecidos. É muito importante essa fase. Bom, nessa fase 3, portanto, você foi a campo, você testou os controles, você aplicou procedimentos analíticos, você testou as transações, você testou saldos, juntou todas essas evidências. Tudo isso aqui estava planejado na etapa 2. Nessa etapa 3, você simplesmente foi a campo para pegar tudo isso aqui. Juntou todas essas evidências, agora dá para ir para a fase 4. Na fase 4, é a fase de avaliar essas evidências, formar opinião e comunicar os resultados da auditoria. Né? É a fase de conclusão do trabalho. Nessa fase 4, portanto, ela vai começar a avaliar as evidências. Que evidências? Aquelas frutos dos testes da fase 3. Tanto as evidências de controle, quanto as evidências dos testes substantivos, quanto dos procedimentos analíticos, aqueles procedimentos específicos para passivos omissos. E em que consiste avaliar as evidências? Olha, eu fui lá, verifiquei isso aqui, o estoque está dizendo aqui que tem tantas unidades desse produto, mas não tem. Isso é avaliar a evidência. Ou, eu fui lá, estava dito aqui que a provisão para ações judiciais contra a empresa foi estimado um valor de tanto, mas eu apliquei os procedimentos de auditoria, examinando o histórico de ações da empresa, o que é que geralmente ele pede, a avaliação sobre jurisprudência a respeito de ações dessa natureza. Pessoal, olha, elas vão perder muito mais do que aquilo que está provisionado. Portanto, olha, eu estou avaliando, eu tenho evidências a partir das ações que eu identifiquei no Poder Judiciário, nos foros, a avaliação dos advogados sobre expectativa possível, provável, remoto, estimativas de valor para uma ação dessa natureza, etc, etc, etc. Claramente, a provisão está insuficiente para responder para esse tipo de risco. Isso é avaliar as evidências. Avaliar as evidências. Avaliar as evidências, eventualmente, você pode concluir que as evidências comprovam de que a empresa fez nas demonstrações financeiras está apropriado, como você pode concluir que o que a empresa fez, eventualmente, tem algum tipo de distorção e que necessita ser corrigido. Uma outra coisa que você vai fazer nessa fase de encerramento aqui vai ser identificar os chamados eventos subsequentes. O que é um evento subsequente? São eventos que acontecem depois da data base da demonstração financeira e até que o auditor emita a opinião, emite o seu relatório, e que pode alterar os números contábeis, ou o conjunto das demonstrações contábeis, ou o conteúdo das notas explicativas. Por exemplo, eu gosto sempre de usar exemplo, porque ele é o mais radical, né? Então, seguinte, eu fiz, a empresa estava operando 31 de dezembro, fez uma avaliação de estoque de suas operações com base em 31 de dezembro, você está fazendo auditoria, você começa o trabalho de campo, testar esses saldos no mês de janeiro, você faz um trabalho que você começou durante o ano todo, para fazer todo aquele processo de planejamento. Mas, assim, testar os números finais, objetivamente, você faz no mês de janeiro. Então, você testou os meses de janeiro e tudo mais, você está no finalzinho de fevereiro, no início de março, você vai entregar o relatório da auditoria. No dia 25 de fevereiro, aconteceu um evento, digamos, um incêndio que destruiu completamente toda a parte de produção da empresa, de estoque e tudo mais. As demonstrações financeiras são sobre 31 de dezembro.
Mas a empresa vai divulgar a situação de 31 de dezembro agora, no mês de março. Não dá para ignorar o que aconteceu no dia 25 de fevereiro. Não dá para chegar agora e contar a história de 31 de dezembro, que é algo que não existe mais. Mas, por outro lado, qual era a situação de 31 de dezembro? Era aquela que estava lá. Mas eu tenho a obrigação, eu, entidade, eu, administração, tenho a obrigação de preparar uma nota explicativa dizendo da dimensão das perdas e do eventual, até um eventual risco sobre continuidade da empresa em função do que aconteceu no dia 25 de fevereiro. Porque toda aquela situação que existia até 31 de dezembro e que é objeto das demonstrações financeiras agora, que ela está divulgando agora em março, e que eu, auditor, estou opinando sobre essas informações financeiras, essa informação não existe mais. Então, nesse caso, você, auditor, a empresa tem a obrigação de fazer isso, a administração tem a obrigação de fazer isso, mas você, auditor, tem a responsabilidade de, até o dia de entregar o relatório de auditoria, verificar se não aconteceu algum tipo de evento subsequente que altere, que deveria alterar o conteúdo das demonstrações financeiras. Esse incêndio, por exemplo, ele não altera os números de 31 de dezembro, mas ele altera o conjunto das demonstrações porque o evento tem que ser comunicado na demonstração financeira, como nota explicativa. E eu, auditor, tenho que chamar a atenção disso no meu relatório de auditoria. Tem outros tipos de evento que alteram os números contábeis lá de trás. Por exemplo, a empresa previu que ia perder uma ação, reconheceu um passivo para aquela ação judicial, era uma ação importante, relevante. Só que no dia 25 de fevereiro, vou colocar a mesma data, saiu a sentença final do juiz. E a sentença final deu uma perda para a empresa 7 vezes mais do que aquilo que ela previu. E isso é uma diferença importante, relevante. Você já tinha feito até auditoria nesse evento e tinha concluído que, considerando as informações que a empresa tinha, a provisão estava apropriada. Considerando que a empresa sabia, mas a sentença do juiz veio totalmente diferente. E aí, como é que a gente faz? Opa, eu volto. O número contábil lá de 31 de dezembro não pode ser aquele. Tem que ser o novo. A empresa, de boa fé, o auditor avaliou e também tinha concluído positivamente. Mas agora chegou a informação nova que muda a percepção que já existia. Eu, empresa, e eu, auditor, a gente não sabia que o juiz ia tomar aquela decisão, mas o evento que caracteriza a obrigação, materializada na sentença do juiz, já existia em 31 de dezembro. Logo, tem que mudar o número contábil. Eu tenho que voltar lá e dizer que a provisão não era aquela que eu fiz, ela é 7 vezes mais. Portanto, muito cuidado em eventos subsequentes. Recomendo, por exemplo, tem o TCC de um colega de vocês, do Marcelo, que trabalha na Ernst Young, na época que trabalhava na KPMG. No ano passado, ele defendeu o TCC dele, foi sobre eventos subsequentes. Muito bom o trabalho dele. Recomendo fortemente. Tá bom? Terceiro, estou na fase final, tenho que definir as representações formais. O que são as representações formais? Representações formais são cartas de responsabilidade que a administração assina, se responsabilizando pelas informações que estão no conjunto das demonstrações financeiras. Mesmo que o auditor faça todo o trabalho, tem coisas que ele tem que pedir para a administração colocar no papel. A administração tem que escrever e assinar que, por exemplo, olha, não tem nenhum evento que não fosse registrado, não deixei nada na gaveta. Não tem um passivo omisso que eu propositadamente deixei de fora. Tem umas representações formais que elas são obrigatórias e tem umas representações formais que elas não são
obrigatórias são de escolha do auditor. Essa fase 4 é aquela fase que eu falei que a gente vai voltar no final do trabalho para dar uma revisada, tá bom? Então, a representações formais é um elemento muito importante. Antigamente, a gente chamava isso de carta de conforto, né? Era a carta de conforto do auditor. Não basta estar escrito, não basta estar na demonstração financeira, não basta estar implícito que tudo que acontecer tem que estar registrado. Eu quero que você, pessoa física, você, gestor, assine e se responsabilize. Quem assistiu aquele filme Os Mais Espertos da Sala, que conta a tragédia da Enron, né? Quer dizer, vai lembrar que, por exemplo, depois que acontece tudo, chega o presidente do Conselho de Administração, transforma no CEO, que era o Kenneth Lay, e ele diz o seguinte: eu não sabia o que estava acontecendo. Na realidade, cara, era evidente que todo mundo ali estava sabendo. Mas não estava escrito em nenhum momento que era ele. Ele não tinha ensinado nada. Então, carta de representação existe para isso. Depois, não tem como a pessoa dizer, eu não sabia. Eu não sabia. Lembra quando aconteceu o escândalo do Banco Pan-Americano, 2009, 2010? O Silvio Santos chegou a processar a firma de auditoria. Não tenho certeza, mas acho que era Deloitte. Pô, mas os gestores eram indicados por eles, pelo controlador. Então, assim, quando você chega assim, isso é instrumento de governança. Você pede para o gestor assinar toda a cadeia de comando de preparação das demonstrações financeiras, é para que a responsabilidade fique mais clara, tá bom? Então, definir as representações formais. E aí eu avalio as evidências. Quando eu avaliei as evidências, identifiquei distorções, eu posso levar para a administração. Posso não, aliás, desculpa. Devo levar para a administração. A administração tem a prerrogativa de corrigir as distorções identificadas. E, se ele corrigiu, corrigido está. Identifiquei o problema, a administração corrige. Corrigido está. Eu vou formar opinião tendo por base apenas aqueles casos que não foram corrigidos. Porque o que eu identifiquei de problema, mas a administração corrigiu, resolvido o problema. Então, eu tenho que formar opinião considerando aquelas distorções que eu identifiquei e que não foram corrigidas. Comunico os resultados à alta administração. Você nunca pode surpreender o conselho, o comitê de auditoria, você comunica à administração, você comunica exatamente qual vai ser o conteúdo do seu relatório. Né? Quer dizer, coisa não pode ser surpresa, uma relação de confiança. Isso não significa que você... Assim, é claro que se eventualmente, às vezes é comum você ter uma percepção sobre um evento, quando você comunica à administração, a administração contesta e diz, olha, você não está considerando tal elemento. Você, auditor, não pode ser presunçoso o suficiente de imaginar que a sua primeira percepção sobre o evento é a única possível. Né? Então, você pode, eventualmente, mudar de opinião a partir de argumentos apresentados pela administração, sem problema nenhum. O que você não pode a partir de uma pressão da administração, você mudar a sua opinião. Aí não. Aí você está atuando de acordo contra as normas, prejudicando o conjunto de usuários, colocando a sua reputação em risco. E o auditor, a última coisa que ele vende é a credibilidade, a confiança que os usuários têm em relação à opinião técnica do auditor. Então, você comunica todo esse processo, né? Quer dizer, identificou os problemas, comunica a administração eventualmente corrige, identifica os eventos subsequentes, perceba que é na fase final do trabalho, define que tipo de responsabilidade adicional você vai exigir da administração por meio das representações formais, você forma a opinião, né? Quer dizer, do que é importante e do que não é importante, comunica essa opinião à alta administração,
e elabora o relatório de auditoria. O que é elaborar o relatório de auditoria? Aí tem um padrãozinho, no relatório de auditoria, a gente vai, fundamentalmente, o relatório vai ser com ou sem modificação de opinião, que seria sem modificação de opinião, seria uma opinião sem ressalva, e se for com modificação de opinião, ela pode ser com ressalva, com abstenção de opinião ou opinião com opinião adversa. Volto a dizer, isso aqui a gente vai ter um tópico, depois de a gente passar por todos os ciclos de auditoria de auditores, a gente vai ter um tópico específico para a gente revisar esse processo, mas já contemplando o conhecimento que a gente vai reforçar durante a disciplina de auditores. Bom, com isso, a gente faz uma revisão só para a gente resgatar um pouco de Audi 1, e a partir daqui a gente vai aplicar todos esse processo de auditoria em cada um daqueles ciclos. Tá bom? Dos 5 ciclos de auditoria, ciclo de receitas, ciclo de compras e estoque, ciclo de tesouraria, né? De caixa, ativos líquidos, ciclo de ativos de longo prazo, imobilizado e intangíveis, o ciclo de passivos de longo prazo, patrimônio líquido e investimentos. Tá bom? Bom, com isso a gente encerra essa parte aqui do processo de auditoria e depois a gente vai colocando novos vídeos para ir estruturando a disciplina. Até mais, pessoal.